E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Fábio Carille segue buscando soluções para o setor ofensivo do Vasco, que ainda está sem novas contratações, e tem dado mais oportunidades a jovens da base. Lucas Zuccarello, de 18 anos, tem se destacado cada vez mais como uma das opções para o treinador neste início de temporada. Após uma boa atuação na Copinha, o meia ganhou espaço e foi escalado como titular pela primeira vez no empate sem gols contra o Sampaio Corrêa, partida que marcou sua estreia no time titular no Carioca. Esse momento é emblemático para o jogador, que está aproveitando as lacunas no elenco para se mostrar uma alternativa válida para o treinador. A busca por reforços para o ataque segue no mercado, com o clube focado em contratar jogadores de velocidade para as pontas, mas o processo tem sido mais demorado do que o esperado. Enquanto isso, Zuccarello vem aproveitando cada chance que recebe, acumulando minutos em campo e se consolidando como uma opção interessante para o elenco. Embora o Vasco ainda não tenha encontrado os reforços desejados, o jovem meia tem sido uma das apostas do treinador, que acredita no potencial da nova geração. O técnico Fábio Carille, desde o início, deixou claro que sua intenção era dar mais espaço para os jogadores mais jovens do elenco, algo que ficou evidente na sua postura durante a temporada. Após a vitória contra o Maricá, em que Zuccarello fez sua estreia no time profissional, Carille enfatizou que os jovens teriam a chance de se desenvolver com mais autonomia e atenção. Eu quero estar mais próximo desses atletas para ajudá-los a se prepararem da melhor forma possível. Embora o calendário tenha sido apertado, logo teremos semanas sem jogos, o que permitirá trabalhar mais de perto com eles, afirmou o comandante. Desde sua estreia contra o Maricá, o meia acumula 108 minutos de jogo e tem se mostrado presente em todas as partidas da equipe, seja entrando durante o segundo tempo, como contra o Volta Redonda, ou iniciando como titular, como aconteceu no jogo contra o Sampaio Corrêa. A sequência de oportunidades tem sido importante para sua adaptação e para ganhar a confiança de Carille. O treinador tem mostrado que acredita no potencial do jovem, dando-lhe chances de crescer dentro do elenco e contribuir com seu futebol em momentos decisivos. O próximo grande desafio de Zuccarello está marcado para este sábado, quando o Vasco enfrentará o Flamengo no Maracanã, em um clássico que promete ser um dos mais eletrizantes da Taça Guanabara. Para o jovem meia, esse será o momento de se provar ainda mais, já que a oportunidade de jogar em um dos maiores estádios do país, contra um dos rivais mais tradicionais, representa uma chance rara para qualquer jogador. A expectativa é alta para ver como o garoto se comportará diante da pressão e se ele será capaz de continuar sua trajetória de ascensão no time principal. O Vasco pode estar prestes a viver uma reviravolta histórica. Nos bastidores, cresce a especulação de que um investidor bilionário estaria preparando uma proposta para se tornar o dono da SAF do clube. A possível oferta, mantida em sigilo, promete injetar uma quantia expressiva nos cofres vascaínos, o que poderia transformar completamente o cenário esportivo e financeiro da equipe. Com a perspectiva de novos investimentos, a torcida já começa a imaginar um futuro mais promissor, com reforços de peso e uma estrutura capaz de recolocar o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro. Apesar da empolgação gerada pela notícia, a negociação ainda envolve diversos desafios. A entrada de um novo dono na SAF exigiria um processo de alinhamento estratégico e aprovação dos órgãos responsáveis, além de um entendimento sobre a condução do projeto para os próximos anos. Caso a proposta se concretize, o Vasco pode estar diante de um divisor de águas, que mudaria não apenas sua capacidade de investimento no mercado, mas também sua estrutura administrativa e a forma como se posiciona no futebol. Enquanto isso, os torcedores aguardam ansiosos para descobrir se essa investida bilionária será o passo definitivo rumo a um novo ciclo de glórias. Se confirmada, a entrada de um investidor bilionário poderia representar a maior transformação da história recente do Vasco. Com um aporte financeiro robusto, o clube teria a chance de acelerar seu crescimento, eliminando incertezas que pairam sobre sua capacidade de competir com as principais potências do futebol brasileiro. O impacto dessa possível mudança iria além das contratações, podendo influenciar diretamente na modernização da estrutura, na gestão de categorias de base e até na internacionalização da marca vascaína. Esse novo momento traria não apenas dinheiro, mas também uma nova mentalidade de administração, pautada em ambição e competitividade. Enquanto os detalhes seguem em sigilo, a torcida vive uma mistura de ansiedade e esperança. O temor de mais uma negociação frustrada existe, mas a possibilidade de um salto financeiro e esportivo faz com que muitos sonhem com um Vasco forte e estruturado. Caso a proposta se concretize e seja aceita, o clube pode finalmente se livrar de amarras que o impediram de brigar no topo nos últimos anos. O futebol mundial tem inúmeros exemplos de times que se reinventaram com a chegada de investidores, e os vascaínos aguardam para saber se essa pode ser a virada definitiva que tanto esperam. Vamos juntos nessa jornada!
Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. Pedrinho enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua gestão à frente do Vasco. O presidente, que sempre defendeu um modelo de clube forte e independente, agora se vê diante da possibilidade de atrair um investidor bilionário disposto a assumir o controle da SAF. A negociação, porém, está longe de ser simples. Em meio à paixão da torcida e às cicatrizes deixadas por gestões anteriores, Pedrinho precisa equilibrar a promessa de um futuro financeiramente sólido com a identidade histórica do clube. Cada detalhe da proposta é analisado meticulosamente, pois uma decisão precipitada pode redefinir os rumos do Vasco de forma irreversível. A oferta do investidor, por outro lado, carrega um potencial transformador. Com um aporte financeiro robusto, o Vasco poderia reforçar seu elenco com jogadores de alto nível, modernizar sua estrutura e se recolocar entre os protagonistas do futebol brasileiro. A ambição de brigar por títulos passaria a ser uma realidade palpável, algo que a torcida anseia há anos. No entanto, a maior questão para Pedrinho não é apenas o dinheiro, mas sim as condições desse investimento, até que ponto o Vasco manteria sua essência? A negociação exige habilidade e visão estratégica, pois o que está em jogo não é apenas uma transação comercial, mas o futuro de um gigante do futebol nacional. Diante desse cenário, a grande pergunta que fica é: o torcedor do Vasco está preparado para ver o clube sob o comando de um novo dono? A possível chegada de um investidor bilionário pode representar a tão sonhada estabilidade financeira e a oportunidade de recolocar o gigante da colina entre os protagonistas do futebol brasileiro. No entanto, a proposta também levanta dúvidas e inquietações. Até que ponto o Vasco manteria sua essência e sua ligação histórica com a torcida? A paixão que move o clube resistiria a uma administração 100% voltada ao lucro? São questões que não podem ser ignoradas em um momento tão decisivo, pois a escolha feita agora pode definir o destino do clube pelas próximas décadas. É inegável que a SAF já transformou a realidade de diversos clubes ao redor do mundo, tornando equipes antes limitadas financeiramente em verdadeiras potências. Porém, cada caso é único. O Vasco carrega uma história de lutas, glórias e uma relação intensa com sua torcida, que sempre esteve ao lado do time nos momentos mais difíceis. Será que abrir mão do controle para um investidor bilionário é o único caminho para voltar ao topo? Ou ainda há espaço para um modelo que preserve o protagonismo da torcida e da diretoria eleita? A diretoria analisa cada detalhe dessa proposta com extrema cautela, pois a decisão não envolve apenas dinheiro, mas o futuro de um clube que representa muito mais do que resultados dentro de campo. E você, torcedor cruzmaltino, como enxerga essa possibilidade? Aceitaria ver o Vasco sob nova gestão se isso significasse um time mais competitivo, estruturado e capaz de brigar por títulos? Ou acredita que a venda do controle da SAF pode significar um distanciamento da identidade e dos valores históricos do clube? O momento exige reflexão e posicionamento, pois a torcida tem um papel fundamental nesse processo. Seu sentimento, sua voz e sua paixão sempre foram o combustível do Vasco. Agora, mais do que nunca, a sua opinião pode ser decisiva para definir os rumos do gigante da colina. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.